Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à nossa oração da manhã e vamos juntos hoje nos aproximar de Deus, abrir o nosso coração, nossa alma para a visita do Espírito Santo nesta manhã. E eu quero te convidar desde esse momento para você nos ajudar a propagar este momento de oração, compartilhando esta live e convidando assim mais irmãos e irmãs a rezarem conosco neste momento. Eu quero cumprimentar a Ângela, a Chanuel, a Fátima, a Rosimilda, a Maria José, a Rafaela, a Célia, a Alba, a Mônica. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa oração da manhã e vamos juntos invocar a graça de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Imaculado coração de Maria, seja nossa salvação. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje o texto da missa de hoje, o evangelho de hoje. E nesta meditação, estamos lendo o Sermão da Montanha. Este grande sermão que São Mateus escreve e transcreve das pregações de nosso Senhor. E hoje temos um texto muito especial. Jesus nos ensinando a rezar. Então, com atenção, ouçamos a palavra do Senhor neste momento. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no dia de ontem, o Evangelho nos falava sobre a importância de rezar com simplicidade e com confiança. O Evangelho de ontem
Jesus dizia assim: quando fordes rezar, não rezeis como os hipócritas, que gostam de rezar na frente de todos, na sinagoga, nas praças, para que todos vejam a sua oração. Quem faz isso já recebeu a sua recompensa. Mas tu, quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que vê o que está escondido. Esta palavra de Jesus no Evangelho de ontem nos dá uma dica, nos dá uma palavra de orientação que é completada pelo Evangelho de hoje. Jesus dizia que para rezarmos bem, é necessário nós entrarmos no quarto, fechar a nossa porta e falar ao Pai que está escondido. Será que Jesus está aqui se referindo simplesmente ao quarto da nossa casa? Será que simplesmente entrar no nosso quarto, lá da nossa casa, e fechar a nossa porta, isso nos faz uma pessoa que reza bem? Com certeza, meu irmão, minha irmã, Jesus não está querendo dizer apenas isso. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, quando lia esta palavra, ela buscava entender a profundidade deste conselho do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que vê o que está escondido. Santa Teresa lia esta palavra e entendia e nos ajudava a entender que entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta é entrar em nós mesmos. É fazer este movimento de recolhimento para a verdadeira oração. É entrar na profundidade da nossa alma, onde Deus já habita, e falar ao nosso Pai que está escondido e que vê o que está oculto. E depois de um recolhimento necessário para a oração, veja, meus irmãos, por que eu estou voltando ao Evangelho de ontem, a este conselho de nosso Senhor? Porque é impossível rezar bem se não estamos recolhidos. É impossível termos vida de oração se estamos dispersos pelos afazeres do dia a dia. É impossível rezar se não nos preparamos para rezar. Se antes não nos recolhemos, se antes não rompemos com as preocupações que nos inundam, com os afazeres que nos dominam, se antes não entrarmos em nós mesmos, isto é, se não possuirmos a nós próprios, se não estivermos em nós mesmos, nós não conseguiremos nos colocar diante do Pai. E hoje, depois de o Senhor ter nos ensinado ontem que é necessário o recolhimento para haver verdadeira oração, hoje o Senhor nos revela, o Senhor nos ensina a rezar. Um dia, o Evangelho de São Lucas nos narra isso. Hoje lemos o Evangelho de São Mateus, mas o Evangelho de São Lucas diz assim: que os discípulos, vendo Jesus rezar, ficaram encantados e disseram: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensinou então esta oração do Pai Nosso. Meus irmãos, é Deus nos ensinando a falar com Deus. É Jesus nos ensinando a falar com o Pai. É o Filho eterno de Deus nos ensinando a voltar o nosso coração para o Pai eterno. E quão doces são as palavras que Jesus nos ensina. Pai nosso. Quantas vezes passamos correndo nessas palavras e não conseguimos degustar a verdade profunda que contém esta palavra? Por que é que não conseguimos muitas vezes rezar? Porque, como disse anteriormente, estamos dispersos, estamos com pressa, estamos preocupados, estamos tomados pelos nossos afazeres.
Se não entramos no nosso quarto, isto é, dentro de nós mesmos, nós nunca conseguiremos entrar na profundidade desta oração. Pai Nosso. Esta verdade, meus irmãos, de que a nossa relação com Deus é uma relação filial. Quando nós rezamos, nós não estamos falando com um estranho, alguém que não nos conhece e alguém que nós não conhecemos. Não estamos falando com alguém que não está interessado no nosso bem. Pelo contrário, estamos falando com nosso Pai. Avinus Basmai. É assim que Jesus ensina essas palavras aos discípulos. Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos ensina a rezar não como se falássemos com um Deus indiferente à nossa realidade, mas um Deus que nos ama tanto, que deu o seu Filho único por amor a nós. Um Deus que se fez o mais próximo possível. Um Pai. Depois de nos ensinar a chamar de Pai, Jesus nos ensina a louvar o nome de Deus. E aqui, meus irmãos, eis um grande ensinamento. Enquanto nós insistimos em só pedir nas nossas orações, enquanto na nossa loucura nós achamos que oração é só pedir, 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 Jesus nos ensina na oração a louvar, louvar, louvar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, santo é o teu nome. Venha o teu reinado sobre a terra e sobre os céus. Vejam, meus irmãos, Jesus nos ensina a louvar antes de pedir. Jesus nos ensina antes a querer o querer de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e nos céus. No entanto, quando nós rezamos, geralmente nós queremos pedir ao contrário, né, Senhor? Né, meus irmãos? Senhor, faça-se a minha vontade na terra e aí nos céus. Tá bom, Senhor? Eu vou insistir até que a minha vontade seja feita. Por que a nossa oração não produz muitos frutos? Porque muitas vezes nós só rezamos e não vemos frutos. Por que muitas vezes até dizemos, quanto mais rezo, mais assombração me aparece? Por quê, meus irmãos? Porque não rezamos bem. São Paulo na sua carta diz isso, nós não sabemos o que convém pedir, e é por isso que o Espírito de Deus é que nos conduz à oração. Ele nos ensina a rezar, porque Ele sabe o que nos convém pedir. Veja, Jesus nos ensina a rezar, para nos ensinar o que devemos pedir. Primeiro louvar, bendizer, querer o querer de Deus. Depois sim, depois apresentamos ao Senhor nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossos pecados, nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, pedimos o pão, pedimos o perdão e pedimos o livramento do mal. O que o Senhor nos ensina a pedir de Deus? O pão, o sustento da carne e do espírito, o pão nosso de cada dia, a Eucaristia diária. O pão nosso de cada dia, o sustento material dos nossos lares. Perdoai-nos as nossas ofensas. Veja, Jesus não está ensinando aqui a pedir uma televisão, um carro. Atenção, Jesus aqui não está ensinando a nem pedir a cura das doenças.
Jesus está nos ensinando a pedir o perdão de Deus. O perdão que é capaz de curar o nosso corpo. O perdão que é capaz de curar a nossa alma. Libertação. Livra-nos do mal. Irmãos, acredito que esta oração do Pai Nosso revela e mostra o quão errada, o quão diferente é a nossa oração. Nós rezamos do nosso jeito e não do jeito que nosso Senhor nos ensinou. Nós temos mania de rezar segundo os nossos princípios e não segundo os quais o Senhor nos ensinou. Se o Senhor nos ensinou a orar, é porque Ele deseja que nós oremos de modo perfeito. Você, portanto, meu irmão, entra no teu quarto, isto é, entra no teu coração quando fores orar. Entra na tua alma, rompe com os teus afazeres, separa um tempo para Deus na tua vida. Fala ao teu Pai que está escondido. Fala o quê? Fala como filho. Pai nosso, meu Pai, seja santo o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na minha vida. O pão, o meu sustento de cada dia me dá hoje. Perdoa os meus pecados, Senhor. Liberta-me do mal. É assim que Jesus nos ensinou a rezar. Que nós possamos hoje aproveitar desta meditação, esta graça, a graça de aprender a rezar como o Senhor nos ensinou. A graça de entender que na oração não se trata dos nossos interesses, mas se trata de se interessar por Deus e Deus realizar em nós os seus interesses, e Deus realizar em nós as suas vontades, e Deus nos usar da minha vida para ser uma bênção, para ser um canal de graça e de misericórdia para este mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos terminar esta meditação rezando juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã, um bom dia para você. A gente te convida novamente a compartilhar este nosso momento de oração, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Nos encontramos hoje, ainda no terço das 3 horas da tarde, o terço da misericórdia, também às 6 horas, no terço de Nossa Senhora, e às 18h30, às 6h30, a Santa Missa. Um bom dia, Deus te abençoe, salve Maria. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás.